bem, então, pessoal, vamos lá. Desobediência, ok? Então, vamos agora para o crime de desobediência. Artigo 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar. Veja bem, desobedecer a ordem legal de autoridade militar. O militar, ele só responde pelo crime do 301 se ele agir, tá, na condição de um particular. Então, o militar somente responde pelo crime 301 quando ele age na condição de um particular, tá? Porque nós não podemos confundir o crime do artigo 301 com o crime do artigo 163 do Código Penal Militar. Ou seja, quando o militar ele desobedece, tá? Recusando-se a obedecer, é uma ordem de serviço, serviço esse que está expresso em lei ou em atos administrativos da instituição militar, ele não responde por esse mero crime de desobediência, ele responde pelo crime de recusa de obediência. Tá bom? Então, quando que o militar pratica o crime do artigo 301? Quando ele age na condição de um particular. E se ele recusa, professor, uma ordem, né, que é dada a ele para ele executar determinada tarefa, determinado serviço, ele responde pelo simples crime de desobediência? Não. Ele vai responder por um crime específico, que está lá no artigo 163 do nosso CPM. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Olha aqui, ó. Ó, artigo 163 do nosso CPM. Recusa de obediência. Artigo 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço ou relativamente a dever imposto em lei, em regulamento ou em instrução militar. Então, quando a recusa, quando a desobediência se dá, o militar falou, olha, eu não vou obedecer a ordem de um superior relativa à matéria de serviço, relativa a um dever imposto em lei, regulamento ou instrução militar. Quando a desobediência recair sobre esses aspectos aqui, nós teremos o crime do artigo 163. Quando nós estivermos diante de mera desobediência, ou seja, o militar desobedecendo na condição de um particular, nós teremos o crime do artigo 301. Então, olha só. Desobedecer a ordem legal da autoridade militar, detenção até 6 meses. Desobedecer é o mesmo que não observar. É o mesmo que não acatar uma ordem que lhe é dada. Pois bem, pratica este crime o militar que, na condição de particular, não obedece determinada ordem, de sujeitar-se, por exemplo, a uma busca pessoal. Ou seja, ele está recusando-se a cumprir uma ordem de militar, de autoridade militar, mas está recusando-se não na condição de um militar, está recusando-se na condição de um particular. Mas veja bem, se a desobediência recai sobre exercício de função expressa em lei, o crime caracterizado é o de recusa de desobediência. Então, olha só, mera desobediência, crime de desobediência 301. Agora, quando essa desobediência for em relação à ordem de serviço e de função dada por um superior, nós teremos o crime de recusa de obediência, no artigo 163 do Código Penal Militar, ok? Então, não esqueçam, nós temos desobediência do 301 e temos recusa de desobediência do 163. Vamos lá? Sujeito ativo é o militar ou civil, né? O militar na condição de particular. Sujeito passivo é a administração militar, é o Estado. Os elementos é o dolo direto, né? O desejo de não observar a ordem. Elemento objetivo é desobedecer uma ordem legal militar.
Os objetos jurídicos e material continua sendo normal a administração militar. Momento consumativo, consuma esse crime com a não observância da ordem dada e também estamos diante de um crime formal, porque não exige nenhum outro resultado naturalístico para que este crime alcance o status de consumado. Basta desobediência, não basta-se a desobediência para o crime já estar consumado, independente das consequências que essa desobediência venha acarretar, tá? Agora, o último crime deste bloco, é rapidinho, né, galera? Ó, ingresso clandestino. É muito bacana quando nós falamos, quando a pessoa lê pela primeira vez, ingresso clandestino. Imediatamente nós já imaginamos, né? As pessoas entrando clandestinamente, escondidinhas, quietinhas, mas não. Ingresso clandestino é aquele ingresso literalmente clandestino ou é aquele ingresso com tudo. O camarada pega seu carro, atravessa o portão do quartel e ali entra, tá bom? Também é considerado ingresso clandestino. Ingresso clandestino, na verdade, é considerado o quê? O ingresso em instituições militares, o ingresso, né, em quartéis sem a devida autorização ou contra uma ordem, tá? Então, ingresso clandestino é o ingresso de pessoas sem autorização a centros de administração de instituições militares ou ele entra contra uma ordem, tá? A ordem é para ele não entrar e ele entra. Ou ele entra sem a respectiva autorização. Essas duas situações caracterizam o crime de ingresso clandestino, tá? Crime praticado por particular. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou em outro lugar, sujeito à administração militar, por onde seja proibido ou não haja passagem regular. Então, o clandestino é que ele vai entrar por onde é proibido ou por onde não haja passagem. Ou iludindo, enganando a vigilância da sentinela ou ainda enganando o vigia, tá? Então, o ingresso clandestino é aquilo que nós falamos. Ele se dá realmente de duas maneiras. Clandestinamente, no sentido literal aqui da palavra, por locais o quê? Onde não haja passagem regular para pessoas e ali ele entra escondidinho. Ou ainda, né, dá-se esse ingresso, considera-se também ingresso clandestino, quando a gente entra contra a ordem, né, ou sem autorização, por lugar normal de passagem. A pena de detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Também é um crime que nós chamamos de subsidiário. Então o crime de ingresso clandestino, ele importa em adentrar sem autorização nos locais acima, tá? Nesses locais aqui, como fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, hangar, aeronave ou qualquer outro lugar sujeito à administração militar, tá? Representa uma modalidade especial do crime de desobediência. Também trata-se de crime subsidiário. Na verdade, este crime aqui, ó, de ingresso clandestino, ele representa uma modalidade especial do crime de desobediência. É ou não é? Porque vem a ordem do militar, o senhor não pode entrar. O que ele faz? Dá ré no carro dele, ó, entra com tudo. Opa! Desobedeceu. Isso é desobediência. Agiu contra uma ordem militar. Concordo. Mas ele não vai responder por desobediência. Porque nós temos um crime específico para esta conduta, que é o chamado ingresso clandestino. Joinha? Aqui nós temos a classificação. Sujeito ativo é o militar ou civil, administração militar, sujeito passivo. Esse crime é somente na modalidade dolosa, tá? O elemento objetivo é a conduta descrita no artigo, tá? Os objetos, tanto jurídico quanto material, continua sendo a administração pública e o momento consumativo é com o efetivo ingresso clandestino, ok? Aí aqui, pessoal, eu só trouxe aqui, ó, atenção, não confundir. Aqui é para nós não confundirmos o quê, professor? Desacato a superior,
artigo 298. Desacato a militar, artigo 299. Desacato a civil, artigo 300. Desobediência, 301. Recusa de obediência, 163. Ingresso clandestino, 302. Então, o que eu sugiro, meus queridos? Deem uma lida em todos esses tipos penais, diferenciando-os, ok? Deem uma lidinha em todos eles, diferenciando-os. E agora, vamos para a resolução de algumas questões. Bora lá, galerinha, olha só. Sobre o crime militar, capitulado no artigo 299 do Código Penal Militar. Ou seja, sobre o crime de desacato a militar. Letra A. É um delito contra a administração militar? É. O sujeito ativo só pode ser militar? Não, civil também. O agente só pode ser um militar subordinado hierárquico do militar ofendido. Não precisa ser um militar hierárquico, né? O agente não precisa ser um subordinado hierárquico do militar ofendido. Se ele for o subordinado hierárquico do militar ofendido, o que acontece? Acontece que ele terá a sua pena agravada. Ok? Mas não necessariamente ele precisa ser o quê? Subordinado hierárquico do ofendido. Não necessariamente. D. Admite modalidade culposa? De modo algum. E. Consuma-se no exato momento em que o militar ofendido sentir-se insultado? Não, de modo algum. Por quê? Isso aqui é dispensável, ok? O militar superior sentir-se insultado é indispensável para fins de caracterização do crime. É indispensável, ok? O crime vai... Com licença, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas por interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022 eu já fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, em 2022 sou especialista em concurso público e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só, qual que é o diferencial da LAC Concurso? Primeiro, tá, o nosso diferencial primeiro, preste atenção, tá? Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração, em ferramentas de administração, mais precisamente administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de estudos, é isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de estudos. Papo sério, se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir às nossas videoaulas, ou essas videoaulas da internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas, eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso aí da PM da Bahia, na qual a gente teve aí dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos aí uma playlist no YouTube super vencedora, né? Super vencedora para a galera, né? Professor, quanto custa? Olha só, preço promocional. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Curso completaço, super atualizado, item a item do digital, acesso imediato com foco na banca da FCC. Então venha estudar conosco aqui na LAC Concurso.